noite, meus queridos irmãos, que a paz do grande Eu Sou esteja sobre cada um de vós. Hoje iremos tratar aí sobre o nome do Eterno e o texto base para a reflexão dessa noite se encontra em Êxodo 3, versículo 14, que diz o seguinte: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Aqui é um texto interessante, essa passagem aqui acredito que todos conhecem, tratamos dela no vídeo anterior, onde o anjo do Senhor aparece no meio de uma sarça ardente para Moisés, e a fala é a fala do próprio Deus, tratamos disso no vídeo anterior. E quando Moisés pergunta, quando eu for aos filhos de Israel, o que direi? Qual o seu nome, né? O nome que eu direi para eles? Ele falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E aí ele disse, eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós outros. E temos uma curiosidade aqui, que no original hebraico aparece Erreiê, Asher Erreiê, ou seja, ali o Erreiê ligado por um Asher, né, um pronome relativo, ele duas vezes ligado por um pronome relativo. E o verbo que é o que demonstra que é a base, né, do nome divino, é o verbo ali raiar, porém com determinativo ali, um pré-formativo de primeira pessoa do imperfeito, que traduzindo para o português seria o equivalente ao futuro do presente. No caso ficaria, não eu sou o que sou, como vem em nossas Bíblias, e sim eu serei o que serei. Mas por que nossas Bíblias trazem aí essa frase assim, eu sou o que sou? Isso é uma coisa muito interessante, meus queridos irmãos, porque o hebraico, diferente do português, ele se preocupa mais com a natureza, com a qualidade da ação, do que necessariamente com o tempo da ação. Por isso, ali, quando os tradutores da Septuaginta, os 70, foram traduzir a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, né? A primeira tradução feita ali do original hebraico para um outro idioma. Quando eles foram verter essa locução, eu serei o que serei, eles traduziram, eram dois verbos imperfeitos, né? No caso ali, no nosso português, seriam com aspecto do futuro, do presente. Eles traduziram por um verbo no presente do indicativo e um particípio masculino nominativo. Aí ficou ego, rei, mi, ro, on. No caso ali, traduzindo literalmente, ficaria eu sou o que é, o que está, né? É até difícil de explicar, porque temos particípio do verbo ser no passado, sido, né? Não temos o particípio do verbo ser no presente. O grego tem o particípio do verbo ser, no caso eimi, no presente, mas já não tem o particípio no passado. E essa dificuldade ali de expressar esse aspecto do nosso eterno Deus que trouxe essa diferença. Como no hebraico está para a nossa língua no aspecto futuro, eles traduziram por um presente do indicativo e um particípio para dar uma noção de continuidade, porque eu serei dá o entender que Deus não é, mas ele será. Na nossa língua, no hebraico não, tem aquela noção de continuidade, eu serei, ele está sendo, ele sempre será, que é a natureza ali do imperfeito. Mas na nossa língua temos essa dificuldade. No grego, um pouco também. Por isso eles traduziram por um no presente e outro sendo um particípio, denotando aí uma continuidade da essência divina. E o interessante também, meus queridos irmãos, que essa questão do nome divino é uma coisa tão complicada. A gente vê muitos vídeos na internet, o pessoal fala, não, ali o correto seria eu serei o que serei. Não tenho certeza da fonte, acho que está em estudos perspicazes, diz que o nome divino significa causa o que vem a ser. Isso aí não é uma tradução do nome divino, isso aí é uma interpretação que o tradutor fez do nome divino. Não podemos dizer que esse é o nome divino, mas vemos aí essas dificuldades, e eu digo isso, meus irmãos, porque toda tradução perde um pouco da essência.
a tradução para os falantes de hebraico, eles entenderam que o nosso grande Deus é um Deus que um Deus que ele não é um Deus que existe, ele é um Deus que é. E o interessante é que os rabinos falando sobre isso, eles falando que essa questão eu serei o que serei, retira assim do ser divino a ideia de inatividade, de existência abstrata. E esse eu serei o que serei entendido na língua original denota isso aí. Agora já traduzindo para o grego já ficou difícil, eles tiveram que fazer essa tradução de um presente e de um particípio. Vindo para o português, para não termos esse problema, eles traduziram como eu sou, que eu sou, no caso eu sou, ele demonstra mais essa essência de ser, né, de continuidade. Por isso o presente do indicativo, eu sou. E essa questão interessante do nome divino, é bom termos isso em mente, porque às vezes o pessoal se apega um pouco à tradução, mas o grego da Septuaginta e tal, para desmerecer o contexto, que o contexto é a coisa mais importante que temos para entendermos um determinado texto, uma determinada passagem. O contexto é tudo. E essa referência eu sou, que em nossas Bíblias vem eu sou, ela aparece, eu gostaria de tratar sobre esse assunto no Evangelho de João, capítulo 8. E irmãos, essa má compreensão ali dessa diferença entre o hebraico, o grego e o português, essa questão ali de tempo verbal, essa questão de qualidade da ação, que é a diferença que temos ali entre os idiomas, muitos tendem a forçar isso para dizer que as referências que aparecem no Novo Testamento, como eu sou, não são referências diretas ao nome do Eterno, o nome que o Eterno se apresentou a Moisés. E uma passagem que vemos claramente que é uma referência ao nome do Eterno e que quem está usando essa referência ao nome do Eterno é o próprio Jesus, se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8. Iremos ler de início aqui o verso 24. Diz assim: E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui encontramos aqui na tradução que eu estou lendo aqui, uma João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, eu sou em maiúsculo. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Uma referência ao nome divino, uma referência à passagem de Êxodo 3,14. O tradutor entendeu que aqui se trata que Jesus fez uma referência a si mesmo como sendo o Deus de Israel. E temos também aqui, na passagem aqui, 3 versículos abaixo, em João 8, 28, diz assim: Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Mais uma vez ele diz: Quando levantardes o Filho do Homem, sabereis que eu sou, uma referência direta ali ao tetragrama sagrado, ao nome divino. E continua a narrativa aqui. Tem uma passagem interessante aqui no versículo 54, lemos isso no vídeo anterior. Jesus diz assim, falando sobre Abraão: És maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas que morreram? Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus: Se me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, a qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou. Mais uma vez aqui Jesus, fazendo referência ao tetragrama sagrado de Êxodo 3,14, ele se identifica como sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, utilizando aqui a expressão eu sou, porém aqui no grego, para se referir ao tetragrama sagrado. E algumas traduções
em especial uma que eu gostaria de tratar hoje, que é a tradução do Novo Mundo, conhecido como TNM, Tradução Novo Mundo, que verte esses textos que li agora de forma diferente. Eu até fica aqui a minha crítica à tradução Novo Mundo. Tinha tudo para ser um material muito bom a tradução Novo Mundo. O princípio dela seria para arrebentar, seria o melhor material em língua portuguesa que teríamos. Mas por causa de tentar adequar a tradução Novo Mundo às suas crenças, eles acabaram pecando e forçando um pouco os textos e tirando todos os textos ali que falam de Cristo, estão de uma certa forma, como eu posso dizer assim, adulterados ou mal traduzidos, para ficar mais tranquilo a frase aqui. Na passagem aqui de João 8:24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem, para vocês mesmos lerem como a tradução Novo Mundo verteu esse texto. Vejam aí, eles pegaram esse texto e traduziram assim: se não credes em quem eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles ainda confundiram ali a conjunção hos com o pronome relativo hos, né? É complicado. Se não credes que eu sou, eles puseram quem eu sou. Mas é complicado, mas vamos deixar por enquanto. Porque o contexto nos dá maior clareza para entendermos isso, até porque Jesus, ele se comunicava com os apóstolos em aramaico. A língua falada por Jesus era a língua aramaica. A língua que foi escrita no Antigo Testamento é o hebraico. E o Novo Testamento, Deus inspirou os apóstolos e os profetas a escreverem no grego, que era a melhor língua. Até hoje é uma língua muito boa, uma língua com essência maravilhosa para transmitir a mensagem de Deus. E eles verteram aqui por quem eu sou. Já começa aqui com um erro, confundindo ali uma conjunção com um pronome relativo. Mas no verso 28 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Aqui, se você entender um pouquinho de crítica textual, no versículo 28, no início desse texto, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus, está entre colchetes, disse-lhe a eles Jesus. No caso, ali está o pronome pessoal da terceira pessoa do plural, autóis, autói, né? Esse autói, que significa eles, ele está aqui no começo da frase. Disse-lhe, entre colchetes, a eles Jesus. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Eles pegaram esse que aparece entre colchetes, significa que não existe em todos os manuscritos uma parte ali, um acréscimo que grande parte ou a maioria dos manuscritos mais confiáveis não encontram essa sentença. Só que essa sentença está no início da frase. Disse a eles Jesus. E ali está a eles, o pronome pessoal da terceira pessoa do plural. Eles pegaram esse pronome, moveram ele para o fim da frase, transformaram num singular e traduziram assim. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele. Que eu sou ele. Esse autós, que no caso seria ele, nem aparece no texto original, aparece autóis, que é eles, porém no início da sentença. Olha a maldade, isso aí acaba sendo uma forma de forçar, de enganar o pessoal, de forçar a barra com o texto. Essa parte, eles não precisavam nem trazer na tradução, eles que gostam, igual o final longo de Marcos, eles eliminaram, eles gostam de trazer assim, na Bíblia, a tradução Novo Mundo, uma Bíblia confiável, com textos que são textos questionáveis, eles não trouxeram o finalzinho ali do Pai Nosso. E nesse texto aqui, eles pegam esse pronome, que é terceira pessoa do plural, transformam em terceira pessoa do singular e colocam após eu sou. Se não crerdes que eu sou ele,
Vocês irão ler aí na tela aí. Não tem como, isso é forçar o texto mais uma vez. Mas até aqui tudo bem, que o contexto é que fala tudo. Mas quando chega aqui na última parte, que diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é enfático aqui e a construção ali, o contexto ali deixa claro que Jesus está falando de Abraão. Ele ainda disse, Abraão regozijou-se por ver o meu dia. Quando você vai no texto original em hebraico, Deus se proveu, Deus que se fez a providência. O texto é lindo ali, demonstra ali que Deus se tornou a providência. Esse texto é maravilhoso. E aí Jesus se identifica como Abraão, ficando alegre por ver o seu dia e regozijando. E fala assim, porque antes que Abraão existisse, eu sou, fazendo uma referência direta ao tetragrama sagrado. O que eles fizeram? Eles foram e inverteram essa parte ali de eu sou, vou colocar aí na tela para vocês verem, como antes que Abraão existisse, ficou assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu já existia. E a desculpa deles, meus irmãos, eles sempre trabalham dessa forma com os tradutores, com textos que não tem nenhuma defesa no mundo acadêmico, nenhum acadêmico defende da forma que eles defendem, mas eles sempre querem justificar as suas traduções com alguma justificativa que muitas das vezes não tem nada a ver com o contexto. Esse texto é um que eles usaram uma justificativa que em nada tem a ver com o contexto. Um estudioso que ajudou a formular a Bíblia dele, se não me engano, eu acho que é Dynas Light, se não me engano o nome dele, ele disse que aqui é um presente histórico, porque ele está ego eimi, que significa eu sou, dizer que aquele presente deve ser traduzido como um presente histórico. Veja bem, ele justifica ali que deve ser um presente histórico por ser precedido por uma oração infinitiva aurista. E por isso deve ser traduzido como eu já existi, um presente histórico. Só que essa argumentação dele já foi respondida, já foi refutada e muitos insistem, talvez por desconhecerem a resposta ou por agirem de má fé, a insistir que esse texto pode ser traduzido como eu já existia, no caso ali de um presente histórico, mas na academia, todos os eruditos em Novo Testamento, os doutores em grego, ninguém defende que isso aqui é um presente histórico. Primeiro, o presente histórico vem geralmente entre o indicativo e o auristo. E o auristo ali, o imperfeito, que pode também ter o mesmo sentido, não o infinitivo. Ele já erra nesse primeiro comentário. Se fosse um presente histórico, seria o primeiro presente histórico do Novo Testamento que utiliza o verbo eimi. E também seria o único presente histórico que a locução está em primeira pessoa e não em terceira pessoa, como os demais. Entendem como eles trabalham? É complicado para tentar justificar, porque eles sabem da implicação desse texto traduzido corretamente. Esse texto traduzido corretamente, Jesus está dizendo ser o Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente, o eu sou, e que apareceu a Abraão ali. Aí eles tentam fugir dessas implicações. Tendo isso em mente, podemos concluir que todo esse capítulo 8 de João, todas as vezes que Jesus faz referência, capítulo 8, verso 24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Verso 28, disse depois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Verso 58, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Podemos, sem sombra de dúvida alguma, traduzirmos o ego eimi aqui por eu sou, tudo em maiúsculo, tendo em mente que isso é uma referência a Êxodo 3,14. Por quê?
o contexto de estudo. E o último versículo aqui, o versículo 59, diz assim: então pegaram em pedra para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. A justificativa deles é que Jesus disse que ele, antes que Abraão existisse, ele já existia. Eles viram que Jesus não tinha nem 50 anos, que é o que o contexto diz, por isso eles queriam apedrejar Jesus. Veja bem, meus queridos irmãos, ninguém naquela cultura judaica ali seria apedrejado por falar alguma coisa que denotasse loucura. Jesus, se ele estivesse fazendo referência a ser um ser humano com 3.000 anos, no caso ali, 2.200 anos, eles iriam ter Jesus como um lunático. Não iriam pegar em pedra para apedrejar Jesus. Eles entenderam muito bem o que Jesus quis dizer. A única forma que cabia apedrejamento ali no primeiro século seria a blasfêmia contra Deus. Eles entenderam que Jesus disse que ele era Deus e entenderam que isso seria uma blasfêmia. É igual eu dizer para vocês, antes que Abraão existisse, eu já existia. Vocês falam, esse cara é doido, esse cara é maluco. Agora, se eu chegar para um judeu e falar que antes que Abraão existisse, eu já existi, eu falo, esse rapaz, com certeza, ele tem problema mental. Se eu disser para ele que eu sou o grande eu sou, eles irão me apedrejar naquele contexto da época. Eles querem dizer que essa tentativa de apedrejar Jesus é porque Jesus disse existir antes de Abraão. Não faz nenhum sentido. A lei judaica, eles só apedrejariam Jesus acusando-o de blasfêmia, e a única forma de estar blasfemando é dizendo ser o próprio Deus. Do contrário, ele seria considerado lunático. Esse argumento não é válido, esse argumento que os irmãos usam. E o interessante é que podemos com toda certeza identificarmos Jesus, vimos no vídeo passado, como sendo o anjo do Senhor como sendo o próprio Deus, e Jesus sendo o próprio Deus de Israel. Hoje, em conversa com um amigo, meu querido amigo César Duarte, se eu não errei aí o lugar dele, ele é da igreja de Franca, interior de São Paulo, lugar maravilhoso. Conversando com ele, ele teve a mesma percepção que eu. Às vezes, os irmãos testemunhos de Jeová, é por isso que é bom Deus colocar pessoas assim no caminho da gente, que tocam na gente aquilo que a gente precisa saber. Ao ter a conversa com esse irmão testemunho de Jeová, que foi o motivo pelo qual eu decidi fazer esses vídeos, eu percebi que ele tinha uma crença assim muito voltada para o sabelianismo. E o irmão César, falando comigo sobre isso, fez o comentário que eles confundem trindade com sabelianismo. E eu percebi na hora, eu lembrei, falei, é isso mesmo. Eu tinha percebido, mas não tinha me tocado. Isso eu irei tratar ali quando eu irei falar do vídeo de João 1, o texto copta, mas eles, às vezes, na grande maioria de suas argumentações, Jesus e o Pai são distintos. Jesus orava ao Pai, o Pai e tal, Jesus pedia o Pai e tal. Jesus e o Pai são distintos. Jesus é uma pessoa, é um ser, o Pai é outro ser. Jesus pode se apresentar como sendo 100% Deus, como sendo, usando o tetragrama sagrado para se apresentar, o Pai também pode. As duas pessoas são distintas, porém Jesus Cristo é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três pessoas distintas que formam o único Deus. Um exemplo que o irmão Walter deu, que eu adoro, é como um time de futebol, composto por três pessoas, ou o pessoal da Universal diz assim, eu sou a Universal. Aí vem outra pessoa totalmente diferente, eu sou a Universal. Assim pode ser entendido o tetragrama sagrado, isso é um exemplo só para ilustrar. Eu sou é uma referência do Deus de Israel, o único Deus, que é composto por Jesus, pelo Pai e pelo Espírito Santo, três pessoas distintas. Por isso Jesus conversa com o Pai, Jesus dirige a palavra ao Pai. No batismo tem Jesus, a voz do Pai e o Espírito Santo descendo, são três pessoas distintas. O sabelianismo que entende que Deus Pai se manifestou aqui na Terra na forma de Jesus Cristo, ascendeu-se ao céu e voltou na forma do Espírito Santo, sendo o único Deus que manifestou em forma de três pessoas diferentes. E aí sim temos as implicações, como Jesus orava ao Pai se ele era o Pai, nesse sentido. E essa é uma confusão que muitos irmãos sinceros fazem, confundindo aí a trindade com o sabelianismo. Isso iremos tratar melhor em outros vídeos. Fica aqui esse material. Daremos continuidade a essa série e um abração aí para o meu querido irmão, amado e amigo irmão aí César Duarte, que uma pequena conversa aí guiado pelo Espírito Santo, por isso que é bom a gente
conversar com quem conhece, que me atentou para esse fato que eu já tinha percebido, mas não tinha me tocado. E espero aí ter ajudado com esse material. E tenham em mente, meus queridos irmãos, Jesus é o Deus de Israel, Jesus é o grande eu sou, Jesus é o Yahweh, o Jeová, como queiram dizer. E um texto, meus queridos irmãos, que eu gosto muito para fecharmos esse vídeo de hoje, que também é tido como questionamento, os irmãos, não, mas Jesus é inferior ao Pai e tal. Às vezes eles entendem que eles não fazem aquela distinção entre Jesus Deus e Jesus ser humano encarnado, Jesus assumindo a forma humana, abrindo mão de todo o seu poder, sua glória e majestade, vindo aqui na terra na forma humana para pagar pelos nossos pecados, segundo a lei, o que Adão não conseguiu fazer, ele veio fazer. Se ele viesse de forma divina, não teria graça nenhuma Jesus, com todo o seu poder, vencer o pecado. É muito fácil, ele assumiu a forma humana, se humilhou, se rebaixou a ser humano para poder mostrar que ele venceu o pecado tendo se revestido de uma natureza humana. E o texto que eu adoro, às vezes dentro desse raciocínio, eles falam, não, Jesus é inferior ao Pai e tal, mas Jesus foi sim submisso ao Pai, estando na forma humana. Eles não distinguem muito, mas um texto que eu gosto, que demonstra claramente essas diferenças que às vezes muitos não entendem, é o seguinte, Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo mundo tem que entender que Jesus é o grande eu sou. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não crermos que Jesus é Deus, morreremos nos nossos pecados. Espero ter ajudado aí. Fiquem na graça de Cristo, meus queridos irmãos, e até o próximo vídeo, dando sequência a essa série da Trindade. Um grande abraço a todos e que a paz do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, esteja sobre cada um de vós.